Para isso, então, vou só fazer um resgate aí rápido do que a gente conversou na outra aula. A gente, literalmente, quando pensa em fazer uma avaliação, entendendo uma debilidade do movimento avaliado, claro que quanto melhor o paciente participa, quando a gente falou, melhor a gente terá a análise desse movimento, mas claro que quando a gente está no manejo daquele paciente, ou seja, em qualquer tipo de mobilização, tentando ver uma resposta de um movimento, a gente não vai muito além da resposta motora, obviamente. A gente se debruça em toda a fisiologia do movimento, que, para que esse movimento possa, o voluntário se organizar, ele passará pela o arcabouço da organização sensorial, perceptual, o arcabouço do planejamento motor, ou seja, das funções cognitivas, e depois esse plano de voo, quando muito bem pautado e organizado, passa então para a esfera da ativação do córtex motor e mais dos núcleos que ajudam a parametrizar o movimento, entregam o movimento explorado por nós ou desejado. E por isso é tão importante entender esse arcabouço do movimento, porque uma debilidade neurológica pode estar inserida em qualquer uma dessas caixinhas, e não só em debilidades motoras. Eu posso ter debilidades sensoriais, perceptuais, cognitivas, de comando ou de eficácia da execução. E daí também comentamos que nesse tabuleiro do jogo da análise, quando a gente explora, portanto, esse movimento, toda aquela sequência daquele fluxo então passa pelo aquele estímulo sensorial e daí aquela importância do paciente de darmos o estímulo adequado, o contato adequado, o comando verbal adequado, para que o paciente possa receber esse repertório de estímulos que nós queremos da maneira adequada também, para que desta maneira ele recebendo esse repertório, né, esse Waze, esse direcionador de onde nós queremos explorar esse melhor resultante do movimento, aí esse movimento que nós pretendemos ele passará por uma área do planejamento motor, que passa então pelas áreas do comando do córtex motor, e daí cada perfil de movimento, além de uma demanda de ativação, se ele tem uma demanda de coordenação e equilíbrio, passará pela estrutura dos núcleos controladores, como o cerebelo, ou dos movimentos de prontidão específica ou prontidão automática, como os núcleos da base. E daí, cada um dos perfis dos movimentos explorados, desejados, que nós queremos identificar do paciente, por esse mapa do tabuleiro, então, a gente começa a relacionar, a entender que quando a gente está explorando, a gente começa a preencher aquela pergunta das caixinhas. Nesse estímulo que eu estou dando, isto chega ao paciente ou não chega? Será que não chega porque há um problema nessa captação desses estímulos, há um problema nessa programação motora, há um problema na ordem da execução motora, há um problema nesses núcleos controladores, como o cerebelo e núcleos da base, que preparam as diferentes especificidades do movimento? Então, para cada movimento explorado, eu terei uma probabilidade da condição da ineficiência que eu tenho para aquela condição de lesão. E, por outro lado, e por isso o termo neurofuncional, o que que o paciente consegue realizar? O que está intacto? O que está integrando para que, quando eu tenha uma mínima resposta ou uma intervenção, todos esses circuitos possam convergir, por exemplo, em tronco encefálico e tenham como resposta via comum final ali a ativação, a modulação do tônus e dos músculos. Foi isso que a gente deu uma geral na aula passada. E por sua vez, então, se eu tenho esta missão de identificação dos problemas e do que vai bem do paciente, é importante que nós balizemos a narrativa do que nós encontramos. Porque, como qualquer injúria pulmonar, injúria cardíaca, injúria metabólica, nós também precisamos identificar, da mesma maneira, qual é essa injúria,
para entender se a injúria está estável, se a injúria está em fase de agravo, se a injúria está em fase de melhora. Então, se com o mesmo cuidado que nos debruçamos para as outras áreas, neuro merece o mesmo cuidado. Então, quando eu estou avaliando o quesito de sensibilidade do paciente e entendo se há uma condição normal, aí eu vou descrevendo para aquele membro, para aquele segmento, a sensibilidade está normal, está diminuída, e qual foi a sensibilidade que eu testei, se foi a sensibilidade tátil, se foi a sensibilidade térmica, dolorosa ou proprioceptiva. Então, para cada sensibilidade testada, eu descrevo a sua condição. Se está normal, se está numa condição diminuída, que é a hipoestesia, se está numa condição aumentada de deflagrar desse estímulo, como nos casos da hiperestesia, ou totalmente ausente. Até para entender se eu tenho um problema de sensibilidade. E por isso que eu tenho que ter esse mapa muito bem registrado, o que que eu identifiquei do problema e o tamanho do problema, tanto do quesito da sensibilidade como do quesito motor. Se daquele movimento, desculpem, exploratório, eu não tenho nenhum movimento, nada de movimento, como nós já bem o sabemos desde a nossa formação acadêmica, eu tenho um quadro de plegia, não tem nenhum movimento. Se eu tenho algum resquício de movimento, mas ele ainda não é eficaz, eu tenho um quadro de paresia. Então, por isso que eu também tenho que ter uma foto adequada da eficácia ou de uma eficácia parcial do movimento, né? Por isso que os termos empregados precisam ser muito bem balizados e muito bem consensuados, porque isso sim trará a uniformidade da avaliação que o médico constata, do que a enfermeira constata, do que o físio constata e do que é encontrado ao beira-leito quando todos encontram aquele mesmo retrato para entender se ele está estável ou se está em fase de melhoria de solução ou está em fase de algum agravamento, que levaria a o ampliar do nosso olhar de vigilância. Por outro lado, eu posso ter o comprometimento não só de um lado do corpo, que é o dimídio. Dimídio, em português, significa lado do corpo. Eu posso ter o comprometimento só de um lado, e daí a gente vai ter a característica, se eu tenho um lado comprometido e não mexe nada, um quadro de hemiplegia. Se eu tenho um comprometimento de um lado do corpo e mexe um pouco, mas ainda não tão eficaz, eu tenho aquela famosa designação de hemiparesia. Ou seja, plegia, nenhum movimento voluntário, e paresia quando eu tenho algum movimento voluntário. Também posso encontrar uma condição em que os dois dimídios estão comprometidos. E daí eu tenho a caracterização de uma dupla M. E daí eu tenho a missão de descrevê-los. Ah, eu tenho uma condição de comprometimento dos dois lados do corpo e não mexe nada. É uma dupla hemiplegia? Não, é uma dupla M, Júnior. Só que de um lado não mexe nada e do outro lado mexe um pouco. Ah, então agora precisamos esmiuçar o que encontramos, ou seja, tem uma dupla M, sendo que a direita, que não mexe nada, é uma hemiplegia direita, e a esquerda, que mexe um pouco, é uma hemiparesia. Por isso que é tão importante a descrição do que encontramos para ter a foto do que registramos de debilidades neurológicas. E olha como isso também ainda pode ser ainda melhor caracterizado. Vejamos. Quando eu tenho um quadro de paresia, até pela área de modulação do movimento ali do córtex, que modula em áreas distintas, vindas da parte lateromedial, em que mais lateral é rosto, mais indo para o centro, membro superior, mais para o centro, tronco e mais para o meio, membro inferior, eu posso ter diferentes comandos e eficiências do membro superior, do rosto e do membro inferior. Ou seja, eu posso ter um quadro de paresias em que o braço está pior, o braço e o rosto estão piores, em que a perna está pior. Então,
Também a especificação, quando acontece numa hemiparesia, é importante que esteja designada para eu entender que foto que eu encontrei. Então, eu posso ter uma designação complementar. Ou seja, quando eu tenho um quadro de paresia e que o braço está pior, eu vou dizer, por exemplo, se é à esquerda, que eu tenho uma hemiparesia de predomínio braquial, onde o braço está pior. Se o braço e o rosto foram comprometidos, eu tenho uma hemiparesia de predomínio braquiocefálico, em que o braço e o rosto estão comprometidos. Quando a perna está pior, aí eu digo que eu tenho uma hemiparesia de predomínio crural. Então, sempre a designação de acréscimo do predomínio é para descrever o que está pior. Isso também é importante, tanto para eu ter uma foto daquele momento e entender se o paciente vai progredir numa condição de ganho, de melhora, ou se mantém aquele quadro. Por isso que as designações são tão importantes. Por outro lado, quando há um comprometimento só de membros inferiores, como nós bem o sabemos, a designação que nós colocaremos quando focamos para o que encontramos, especificamente quando é só membro inferior, é quando tem um quadro de para, que só compromete membro inferior. Quando não mexe nada de membro inferior, é só acrescentar o termo adicional. Ou seja, membros inferiores foram comprometidos, não mexe nada, paraplegia. Membros inferiores foram comprometidos e mexe um pouco, eu tenho um quadro de paraparesia. Então, para é quando só os membros inferiores foram comprometidos, junto com os termos adicionais. Plegia, nenhum movimento. Paresia, quando tem algum resquício de movimento. Por raciocínio consequente, quando daí envolvem membros superiores e inferiores, como nós bem lembramos, o termo que eu atribuirei é o termo tetra. Se não mexe nada, como é que nós escreveremos? Tem um quadro de tetraplegia. E se mexe um pouco? Ora, o raciocínio consequente. Se mexe um pouco, eu tenho um quadro de tetraparesia. Por isso que esta balização do modo de descrever o que encontramos e do seu valor agregado, para entender como está o paciente naquele momento e, diante de uma condição de melhora, como se manifesta a melhora, o que é encontrado de sinal de melhora, e se tem algum quadro de piora, eu comparo com o dado coletado da sessão anterior, do dia anterior, para entender se houve um agravo adicional da lesão. Porque, lembrando, se o paciente está hospitalizado, numa vigência de tratamento de uma injúria neurológica, a gente espera que ele seja respondedor ao tratamento. Mas pode acontecer uma complicação secundária e ele apresentar um agravo da lesão. E por isso que o termômetro do que encontramos é tão importante e a descrição adequada no prontuário. Por outro lado, vale lembrar uma particularidade aqui que adicionaremos, que nos traumatismos raquimedulares temos um capítulo especial. Por quê? No traumatismo raquimedular, como nós bem o sabemos, há uma injúria da medula, e a medula, claro, é um segmento do sistema nervoso central. Quando há uma injúria, normalmente essa medula passa por um processo inflamatório e que normalmente esse processo de lesão, esse processo agudo vai perdurar de 24 a 48 a 72 horas. Nesse momento agudo ainda tem uma fase inflamatória. Passado esse período, na minha avaliação, que seguirão ali dos miótomos, das condições das ativações musculares céfalo-caudais de cima para baixo, de cima para baixo, e do que ele sente de cima para baixo, e aí eu sempre designarei o nível neurológico da lesão, não pelo nível anatômico, mas pelo primeiro nível que ele sente e mexe.
E por isso que o nível neurológico não é igual ao nível anatômico. Porque, como mostra aqui a figura, as setinhas, eu posso ter algum segmento da medula que não foi comprometido e que faz uma conexão nível acima e nível abaixo e amplia a possibilidade de que níveis se integrem em condições desse arcabouço medular e eu tenho uma resposta acima do nível anatômico da lesão. E isso é muito favorável, porque isso pode apontar um melhor prognóstico funcional e uma menor injúria neurológica. E essa parte da medula que não foi comprometida é chamada de zona de preservação parcial. E por isso que o cuidado na lesão medular de avaliar sempre os miótomos, as ações musculares de membros níveis cervicais, membros superiores, troncos e tronco e membro inferiores, o do que ele sente também de cima para baixo, é sempre importante. O primeiro nível que ele sente e mexe é o nível neurológico. E dali para baixo, o quanto ele mexe e sente, ou o quanto ele não mexe e sente, é o que caracterizar o tamanho da injúria neurológica. Então, o traumatismo raquimedular tem essa particularidade que é tão importante que olhemos com carinho, porque isso determinará possibilidades de reconexões em níveis medulares e de prognóstico funcional, ok? Muito bom. E, por outro lado, como vimos, nós, quando identificamos que há uma debilidade ligada à coordenação e equilíbrio, eu não posso dizer que o paciente tem uma fraqueza ou tem uma ausência de movimento. Eu terei que designar, como falamos na outra aula, com outro termo. Por isso que a gente faz os testes dos índex, nariz, calcanhar, tíbia para ver se durante a execução do movimento, o movimento tem uma precisão executória. Porque se ele perde a precisão do movimento que sai de um alvo e atinge o outro e torna-se impreciso, eu não. A maneira de descrever essa imprecisão é com o nome de ataxia. Então, ataxia é o nome designado quando eu encontro uma imprecisão ligada à coordenação ou ao equilíbrio. Quando eu faço os testes de membros ou de estabilidade postural, e mesmo com o olho aberto, o paciente já apresenta essa ineficiência do movimento, liquidamos a questão. Muito provavelmente, a área ou as vias comprometidas são ou do cerebelo ou oriundas do cerebelo. E daí, com o olho aberto, se ele já apresenta, temos então o quadro de uma ataxia cerebelar. Se ele executa o movimento sem nenhum problema, com o olho aberto, mas quando ele fecha o olho, ele perde a precisão, nós já sabemos muito provavelmente que o problema não está nem nas vias e nem no cerebelo. É porque quando ele fecha o olho, ele perde a referência sensorial e quando ele tende a levar a ponta do dedo para o nariz ou a ponta do dedo a unir com outro ou calcanhar tíbia e com a privação da visão e ele perde sem enxergar a precisão do movimento, liquidamos o problema. Ou seja, ele não sente quando ele não vê aonde está o seu membro. Então, se o problema é sensorial, que prejudica esta orientação do movimento, temos então uma ataxia sensitiva. Também podemos ter uma dificuldade de estabilidade postural de uma maneira muito sumariamente explicada, ou seja, quando o paciente ele vai fazer a rotação da cabeça, já que o nosso equilíbrio, nossa condição postural é orientada pela visão, é orientada pelo cerebelo, é orientada pela parte sensorial, é orientada também pelo nosso sistema vestibular. Então, ou seja, se eu tenho uma injúria no sistema vestibular ou nas vias do sistema vestibular, que quando eu preciso da rotação da cabeça, que explique para o meu corpo que a cabeça está rodando, mas meu corpo tá estável, então as vias estão intactas. Porém, quando eu
peço a rotação da cabeça do paciente e ele perde a eficácia da precisão da postura ou relata uma vertigem rotatória, a probabilidade daí é que há uma injúria, uma não adequada regulação do sistema vestibular. Então, por isso que tudo que nós encontramos de debilidades motoras nos dão pistas aonde está o problema e a característica do problema, como estamos vendo. Tal qual eu preciso zelar quando eu encontro as designações para incoordenações designadas com ataxia, quando também eu tenho um problema em núcleos da base, e lembrando que lá os núcleos da base são essas estruturas excitatórias e inibitórias que ajudam a prontidão desses movimentos específicos. Nesses núcleos da base, eu tenho tantos vias que excitam e que inibem essa modulação do movimento. Então, ou seja, se eu tenho uma injúria na alça excitatória e que a prevalência serão de vias inibitórias, talvez eu tenha, por exemplo, a característica do Parkinson em fase moderada e avançada em que o indivíduo vai fazer o movimento, mas o que se expressa é uma lentidão da resposta. Então, quando há uma expressão da lentidão da resposta, eu não posso dizer que o indivíduo está plégico ou parético. Ele faz o movimento, mas o faz de uma forma lentificada. Então, quando há uma lesão em núcleos da base, eu posso ter uma expressão diminuída da ativação do movimento, dando a característica hipocinética de pobreza de movimento e dando os quadros de bradicinesia, de lentidão do movimento. E eu tanto posso ter aquele movimento do Parkinson, que ele executa devagar, porque o córtex está comandando, mas os núcleos, quando precisavam ter a agilidade da resposta, perderam-na. E eu também posso ter a outra via comprometida, as vias inibitórias. E daí o que eu terei de resposta é a expressão prevalente das vias excitatórias. E daí, ao invés de ter as respostas lentificadas, como na bradicinesia, eu posso ter os distúrbios hipercinéticos, como no caso dos tremores, das discinesias, dos movimentos coreicos, dos movimentos atetóticos, dos movimentos corioatetóticos. Ou seja, aqueles movimentos todos totalmente desorganizados por um exagero de modulação, de expressão desse movimento. Então, por isso, de novo, quando encontramos uma debilidade, descrevê-la da maneira adequada para entender qual é a via comprometida, qual é a estrutura comprometida e correlacionar, como vimos na aula passada, com a doença que estamos em questão. Tá bom? Bom, não menos importante, claro que eu não teria a ousadia de liquidar aqui o tema da avaliação neurológica, nós podemos imaginar que o tema, né, par craniano, ou seja, os nervos encefálicos, como ilustra essa gravura aí em 3D, quando temos lá uma lesão encefálica, com um edema, com inchaço ou com aumento de área de sangramento, eu posso ter um edema nesses nervos, eu posso ter uma compressão nesses nervos. Então, é muito importante para quem trabalha no contexto hospitalar, ainda mais em terapia intensiva, que se habitue a olhar a consequência da modulação adequada ou não adequada pelos pares encefálicos. E daí o que fizemos aqui para tornar o início de uma proximidade amigável do tema foi item 1. A gente chama de par craniano, mas nessa vista caudocefálica, craniano só tem dois, né? Que são aqui os que estão em cor-de-rosa, que é o olfativo e o óptico, porque os 10 demais pares saem do tronco encefálico. Então, por isso que, na verdade, a gente os batiza comumente de par craniano, mas que, na verdade, a gente deveria chamá-los de nervos encefálicos, porque boa parte deles saem do tronco encefálico.
E como também ilustra essa figura, pela própria posição aí que vemos, quando há qualquer edema ou zona de sangramento, há sempre uma tendência do encéfalo edemaciar ou comprimir na transição céfalo-caudal. Então, ele acaba comprimindo principalmente esses pares cranianos que estão circunvizinhos ali do tronco encefálico. E daí nós destacamos de uma maneira muito simplificada, por exemplo, um roteiro para tornar isso prático no nosso dia a dia. Então, o olfativo é importante, se ele sente olfato? Sim, mas talvez não o mais importante para nós. Mas entender se o paciente ocluindo um olho, ele precisa estar responsivo, obviamente, se ele enxerga com o olho, o campo lateral, o campo medial, depois tampar e enxergar, rastrear o outro olho. Aí estamos avaliando o nervo óptico. E o mais importante de todos é o óculo motor, porque o óculo motor é aquele terceiro par que está bem acima do tronco encefálico. E sempre que há uma compressão ou edema, ele acaba comprometendo esse nervo. E aí o que é interessante, como nós já sabemos bem do contexto de terapia intensiva, é que quando há um comprometimento desse nervo, ele deixa de executar uma das funções tão importantes ligadas à constrição da pupila, à exposição à luz. E por isso que a gente levanta a pálpebra do paciente, ou ao pedir que ele levante a pálpebra, ao jogar ali a lanterna em cada olho do paciente, entender se a pupila constrita. E se há constrição da pupila, há a motricidade intrínseca do olho e o óculo motor está intacto. E quando eu jogo, ou seja, acontece a miose, a constrição da pupila. E quando eu retiro a luz, há a dilatação da pupila e eu estou vendo que o óculo motor está intacto. Se eu jogo a luz e eu não tenho essa resposta, já tenho a provável consequência que o óculo motor foi comprometido. E daí, lembrando, quando a gente joga a luz, há a constrição, a condição de miose, tiro a luminosidade, há a dilatação da pupila e há a condição da midríase. E daí, com isso, a gente avalia a resposta pupilar da motricidade intrínseca de um olho e de outro, o tamanho das pupilas se estão isocóricas ou anisocóricas, e olha como esse nervo é tão danado de importante, porque além de responsável pela motricidade intrínseca do olho, ele, o oculomotor, o troclear e o abducente são responsáveis pela motricidade extrínseca do olho. Ou seja, sempre que a gente vai direcionar o nosso olhar para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, isso é dado pelo movimento conjugado dos olhos, e isso é modulado pela ativação do oculomotor, troclear e o abducente. E é esta convergência dos olhos que dá a nossa especificidade, porque eu posso ter a movimentação dos olhos e ineficaz de um deles, e eu ter a divergência desta movimentação dos olhos, eu tendo o quadro da diplopia, da visão dupla. Porque enquanto um olho mexe e atinge o alvo, o outro não está mexendo na mesma direção, mas ele também enxerga o mesmo objeto em outra direção e tendo o quadro, portanto, de visão dupla. Então, olha como o óculo motor é importante. Ele constrita a pupila diante da exposição à luz, a miose. Tirou a luz, midríase. Vejo o tamanho das pupilas. Ele, o óculo motor, o troclear e o abducente, que estão com as setinhas azuis, dão a movimentação conjugada dos olhos, que dão a convergência dos olhos, binocular. E quando há um problema, um olho foca e o outro não, e pode dar o quadro de visão dupla, da diplopia. E ainda, olha esse danado do óculo motor. Além de compor tudo isso, ele é responsável pela elevação da pálpebra. Então, quando eu tenho um paciente com uma dificuldade de elevação da pálpebra, é porque eu tenho uma injúria do óculo motor. Então, eu posso ter um paciente, por exemplo, lá na terapia intensiva, que inclusive pode estar esboçando o alerta que não eleva
a pálpebra do olho. E lembrando que isso é uma ativação muscular. Por que a gente também não dar para ele a condição da estimulação palpebral e estimular que ele abra um olho, abra o outro, até porque ele vai terá um campo a mais de entrada sensorial que é a visão. Então, todos os estímulos também ligados aos pares cranianos são importantes, porque eles são acesso a muita condição de interação do paciente e da condição da injúria neurológica. Muito bom. O trigêmeo é importante? É, porque ele leva a sensibilidade facial, muito importante para a fonoaudiologia, né? Mas o facial é muito importante que avaliemos, e lembrando que o facial tem dois segmentos ali dos núcleos que levam a porção superior e inferior da face. Então é importante entender se é um comprometimento de toda a hemiface, é uma paralisia facial periférica, se é só uma injúria do quadrante inferior, é uma paralisia facial central. E por isso que entender qual é o tipo de injúria do comando facial que temos, ligada à lesão, se é uma lesão central ou periférica, e o glossofaríngeo, já que o glossofaríngeo é um dos mais importantes, ligada à condição da proteção da via aérea, responsável pela deglutição, já que na probabilidade de extubação desse paciente, entendendo a gravidade neurológica, teremos a estimativa se ele tem condição de ativação do glossofaríngeo para a condição da eficácia da deglutição. Claro que isto é consagrado pela avaliação da fonoaudióloga, que, mediante ao período pós-extubação, vai entender se há uma eficácia ou não. Mas precisamos rastrear, né? Fazer esse rastreio também faz parte do nosso trabalho, até para precocemente incluir a avaliação tão preciosa da fonoaudiologia. E o vestíbulo coclear, lembrando que lá da cóclea é o aparato que capta os estímulos auditivos, e lá do sistema vestibular, como nós acabamos de dizer, há todo aquele aparato que informa aonde está a minha cabeça no espaço. Se ela rodou para um lado, se ela rodou para o outro, se ela fletiu, se ela estendeu, aonde está a minha cabeça, assim como o nervo vago, já que toda a modulação do sistema nervoso simpático e parasimpático se dá pelo nervo vago. Então, por isso que esse olhar carinhoso, essa dedicação que temos ali para os pares cranianos, ainda mais para o paciente neurológico grave, é tão importante que avaliemos, entendamos como está essa modulação, conforme o paciente melhora, o quanto também essa expressão dessa modulação melhora, ou se tem algum sinal de agravo crítico, também complementada por essa avaliação, tá bom? Muito bom. Então, desse repertório todo da avaliação, complementando o que falamos na outra aula, o que estamos discutindo agora, vale sempre a pena pensar naquele paciente, ainda mais em um ambiente de terapia intensiva. Se ele está sedado, por que ele está sedado, o nível da sedação, se retirou a sedação, como que está esse progredir do retirada do nível da sedação, se ele teria a plausibilidade de despertar, se ele desperta ou não desperta, e daí avaliar o nível de consciência, na vigência do despertar, como ele interage, se ele mantém atenção, se quando eu dou um comando verbal, se ele compreende, se tem alguma injúria da compreensão da linguagem, da expressão da linguagem, se ele está calmo, tranquilo, como ele interage, daí são os aspectos de conteúdo da consciência. Se ele está ali numa assistência em ventilação mecânica, ou está na vigência do desmame de algum suporte, ou da estratégia da ventilação mecânica, como que está cursando o padrão e o ritmo respiratório para progredirmos o desmame da ventilação mecânica, para entender se é o momento adequado, se está estável aquele padrão e aquele ritmo respiratório que garantem a troca gasosa sem
uma fadigabilidade daquela musculatura ventilatória, se na vigência de algum esboço de deglutição, se ele tem elevação laríngea, se quando a gente aspira, se tem reflexo, se ele tosse, como está a condição dinâmica hemodinâmica do paciente, se está com alguma droga vasoativa, a magnitude da droga vasoativa, se está com alguma droga para garantir a eficácia da bomba cardíaca ou da frequência cardíaca, até porque o manejo motor desse paciente, para ser seguro, também é amparado pela sua condição hemodinâmica. Então, todos esses aspectos devem ser inclusos para a nossa avaliação e para a nossa intervenção no momento adequado desse paciente. E se ele está na transição de uma ventilação mecânica para uma não invasiva, por que ele está precisando da não invasiva, se não seria melhor ele entrar numa ventilação não invasiva no momento do esforço, até porque garantiria que naquele momento do esforço, de repente é um paciente que é um paciente DPO-cítico, que tem uma vulnerabilidade da musculatura ventilatória e que seria bem, faz, por exemplo, um acidente vascular cerebral e que seria bem-vinda, por exemplo, um suporte ventilatório para minimizar a fadigabilidade ventilatória quando estiver na probabilidade da exigência motora desse paciente, para não ter o limitante ventilatório. Então, todos os fatores ali vão sendo conjugados, os hemodinâmicos, os ventilatórios, para eu compor a minha avaliação e intervenção no momento adequado. E também não esquecer daquele paciente que a gente sai do plantão com ele bem, ali sem suporte de oxigênio, e a gente chega no outro dia e está lá com oxigênio de novo. Será que por que voltou com oxigênio? Será que ele não tem uma apneia do sono? Será que ele tem uma apneia obstrutiva, uma apneia central? Será que foi tratada pregressamente? Qual é a causa? O que levou essa apneia obstrutiva? Será que é por conta dessa lesão neurológica agora ou ele já tinha? Ou essa apneia central é por conta dessa lesão ou ele já tinha? E o paciente não nem pode ouvir falar dessa história de suporte ali para a apneia do sono. Será que ele ficou na modalidade adequada, na interface adequada? Porque de repente ele vai para casa, ele tem uma história de apneia do sono, ele acaba hipoventilando na condição noturna, acumula ali gás carbônico, ele tem uma vulnerabilidade de troca gasosa e de própria oxigenação cerebral no período noturno e aumenta a vulnerabilidade do reparo neuronal quando ele está em casa. Então, se a gente conseguir equacionar isso na vigência hospitalar, melhor para ele, porque ele vai para casa amparado por todas as recomendações mais seguras para ele ter toda essa condição equacionada e não problemas pendentes que o levariam a uma vulnerabilidade neurológica, uma complicação secundária, não é? Muito bem. Então, o nosso foco da avaliação, como estamos vendo, tem destinos. É entender sempre a comparação. O que eu encontro ali da parte sensório, motor e cognitivo tem a ver com a lesão ou é com alguma condição pregressa dele? Tem a ver com a lesão e está em fase de melhora? Tem a ver com a lesão e de repente está pior. Outra emergência neurológica. Até para eu contribuir no ambiente hospitalar, que dirá em terapia intensiva, para a vigilância crítica. Porque o nosso papel ali no manejo com o paciente é entender o desfecho favorável. Porque, diante de qualquer condição que não se assemelhe a isso, entender que pode ser uma involução, que caracterize uma emergência neurológica, ou ainda que eu tome cuidado para que este manejo, como nós falamos com esse paciente, na hora de fazer a fisioterapia motora, que o meu próprio manejo não tenha exposto ao paciente ao risco de uma hipotensão, de uma hipertensão, de uma ventilação inadequada, de uma condição de manejo numa condição orgânica de hiper ou hipoglicemia, numa condição de eletrólito de estar com sódio baixo, de estar com algum eletrólito não ajustado. E aí eu vou querer um manejo e também eu acabo adicionando uma complicação secundária. Então, esse compromisso é muito importante, até porque
É tão legal quando a gente pensa no conceito atual em neurologia, que ele não é esse conceito compartimental, como vimos na outra aula, de modo didático. O conceito é o que mostra essa figura, que dá uma ressonância magnética funcional nessa tratografia. Ou seja, numa demanda, eu posso ter áreas mais cintilantes que as que estão mais atuantes, mas como vemos na tratografia, nenhuma área está apagada. E por isso que quanto melhor dermos o estímulo no momento adequado e seguro, melhor a probabilidade dessa rede neural estar ativa, plenamente estimulada para o reparo neurobiológico. E é esse o nosso compromisso. É essa a nossa excelência do nosso compromisso. Muito bom. Nós também podemos migrar desses itens, como nós tínhamos aí no nosso prontuário lá no hospital, para itens de checagem, até para ficar mais fácil. E ter ali, nesses itens, por exemplo, como está o nível de consciência, como está a sensibilidade, como está o tônus, se tem uma paralisia facial, se ela é central ou periférica, como que está o equilíbrio sentado e em pé, quanto que ele precisa de ajuda, como que estão as alterações oriundas das não adequadas regulações dos núcleos da base, se tem um quadro de bradicinesia ou de hipercinesia, o que que eu encontrei, se tem alguma alteração de coordenação e equilíbrio, e qual foi a causa, se é cerebelar, se é sensitiva, se é vestibular, se tem alguma injúria da amplitude do movimento, se era pregressa, ou se é por algum problema osteomioarticular do paciente, ou se é por conta de alguma vulnerabilidade de estabilidade do comando da ativação daquele músculo por conta da lesão, e eu caracterizá-la, qual dessa amplitude está comprometida. Ou não tem nenhum comprometimento, está normal? Não. Tem um comprometimento, tem 75% da normalidade. Ou tem 50% da normalidade. Não, tem só 25% da normalidade. E daí fica mais fácil de eu identificar e registrar, e eu ter uma foto melhor construída ali no prontuário. Se tem uma injúria da força muscular, graduada como bem sabemos de 0 a 5, em quais grupos musculares funcionais que eu encontrei, para eu entender se qual é a debilidade, se existia, se está melhorando, se não está melhorando, tal qual os testes de coordenação motora, como citamos, índex, nariz, calcanhar, tíbia, e eu ter uma outra maneira também de avaliação que pode tornar mais ágil a minha avaliação. Ou seja, eu posso fazer um construto item a item identificatório, ou ainda fazer uma avaliação do final para o começo. Como assim, Júnior? Olha, por exemplo, isso é só uma sugestão que a gente aplica lá no hospital. Então, eu posso ter eh, um quadro em que eu divido o que eu avaliarei. Eu avaliarei funções de membro superior, membro inferior, o rolar, o sentar, o permanecer sentado, as funções, e eu atribuirei notas de acordo com o desempenho que eu encontro. Júnior, fala um pouco melhor sobre isso. Ampliando o quadro, então vamos lá. Olha só. Então você vai lá explorar os membros superiores, membros inferiores, e, por exemplo, se ele não faz nada do que eu estou identificando, ele precisa de total ajuda minha, dou nota 1. Se ele faz só um pouquinho e precisa de máxima ajuda minha, dou nota 2. Se ele faz metade e eu metade e precisa de moderada ajuda, eu dou nota 3. Se ele precisa de mínima ajuda, eu dou nota 4. Ele quase faz tudo. Se, entretanto, ele faz tudo, não precisa da minha mão, do meu toque para nada, só precisa do meu comando verbal. Tire a mão da cama, leve a mão no seu rosto. Eu dou um direcionamento de supervisão, dou a nota 5. Se ele faz tudo, mas para realizar um movimento, ele precisa de uma adaptação. Ah, Júnior, para fazer, ele precisa de uma órtese de membro superior, de uma órtese de membro inferior. Ele faz, mas precisa de alguma adaptação. Ele fica em pé, mas precisa de um andador, de uma bengala, precisa de uma adaptação, mas faz tudo sozinho. Eu dou nota 6. Ele faz tudo, não precisa de nada, dou nota 7. Então fica
ágil de quando eu realizo o movimento. Item 1, eu atribuo a condição do seu desempenho, e daí eu posso estratificar as funções dos membros, o do rolar, o do sentar, permanecer sentado, o ficar em pé, a marcha estacionária, dar passos para frente, passos para trás, passo lateral e rodar no próprio eixo. Até porque qualquer pessoa em nível funcional, quando sai da cama para sentar, ela tem que pivotear para poder deslocar o seu corpo em pivô. E aí também avaliar como é a condição da transferência da saída da cama para a cadeira e a cadeira para a cama. E eu atribuir a mesma nota. Então, olha que interessante. Eu posso ter o retrato funcional, o tamanho do problema, o tamanho do que o paciente faz ou do que ele não faz, e daí começar a construir as perguntas. Ele não faz. Será que porque ele não sente? Avalie a parte sensorial. Será porque ele não comanda? Vou ver se o comando é do córtex. Será que ele não faz porque é imprecisão de coordenação e equilíbrio? Avalio isso. Será que ele não faz porque é prontidão de movimentos específicos? Vou ver lá núcleos da base. E daí eu vou entendendo qual é a debilidade que eu encontro, correlaciono com a doença e o quanto impacta na função. E daí eu tenho a foto do momento desse paciente, no momento da minha avaliação, com essas notas, que a gente extrapola essas notas, que são lá da medida da independência funcional, que são caracterizadas essa atribuição com base na MIF, e daí a gente estabelece metas. Olha, eu espero em uma semana, em 15 dias, que ele ganhe força de tanto para tanto, que ele realize o rolar de tanto para tanto, de máxima ajuda para moderada ajuda, que ele sente de total minha ajuda para moderada ajuda. Então é legal, porque daí eu posso estabelecer metas. E mais interessante que isso, eu posso estabelecer um diálogo com a família, com a equipe da enfermagem, com a equipe médica. Ó, para ele realizar esse movimento, hoje ele precisa desse tanto de ajuda. E daí eu vou acostumando essa linguagem entre nós, não só entre equipe, mas entre os membros da equipe. E até porque isso reflete no cuidado da enfermagem, para entender se esse paciente é independente, semidependente ou totalmente independente. Mas ele é independente para quê e como e quanto de ajuda precisa, até para otimizar a logística, inclusive dos técnicos de enfermagem. Então, olha que valor agregado que uma avaliação bem feita estende-se no cuidado, metas e num trabalho em equipe. Legal, né? Muito bom. Além disso, como falamos, não podemos esquecer das disfunções cognitivas, já que elas também fazem parte do nosso desafio ao lidar com o paciente. Porque eu posso ter, por exemplo, um paciente com déficit de atenção. Será que ele tem um déficit de atenção, mas já era dele, ou é atual, ou está flutuando? Porque, de repente, era pregresso, ou ele é hiperativo e não foca atenção, e já era pregresso, ou está flutuando, ora ele foca, ora ele não foca, pode ser uma condição de delírio, pode ser uma confusão aguda, que hora ele foca, está ótimo, hora ele se desorganiza totalmente. E por isso que os déficits de atenção são importantes. Até porque quanto melhor o foco atencional, melhor a condição exploratória do que farei para o exercício do paciente. E quanto maior a dificuldade, melhor eu adaptarei para ele render melhor na atividade. Fui lá avaliar e estou vendo que ele tem uma injúria de memória, ou de curto prazo, acabo de dar informação, ele não resgata, ou de longo prazo. Faço algum questionamento de alguma coisa pregressa e ele não resgata. Será que já era pregresso dele? Ele tinha um quadro de demência? Ou não, em função da lesão? Ele teve uma lesão neurológica que comprometeu as áreas da memória. Beleza, eu vou compondo o quebra-cabeça, se era pregresso ou se é de agora. E até porque eu vou aliando as minhas ferramentas de ensinar o paciente.
Porque, poxa, se ele tem um déficit de memória de curto prazo e eu estou dando para ele, por exemplo, um treino de senta e levanta, quando eu digo para ele, vamos repetir, talvez ele não lembre o exercício, mas se eu der para ele a evocação, o senhor foi muito bem, como o senhor ficou em pé. E agora, de novo, nós vamos assumir essa postura bonita. E aí vamos ajudando a ter os gatilhos de que ele lembre do que ele faz, e não pedindo só que ele se lembre. Então a gente dá ancoragens de êxito pelas condições que ele adquire e entendendo que talvez só perguntar para ele, vamos repetir o exercício que acabamos de fazer, talvez ele não se lembre e não seja a melhor pista para ele. E se a gente usar um outro gatilho, ele vai desempenhar melhor. Por isso que é tão bacana entender como lidar com o paciente. Ou a orientação no tempo e no espaço. Ele já tinha dificuldade de saber que mês que é, ou que dia da semana que é, ou que período do dia que é, ou não, é por conta desse momento da hospitalização que ele está totalmente desorganizado. Ora, por que não providenciar um relógio analógico para ele saber que período do dia que é? Aliar a exposição de quando é dia e quando é noite. Por que não providenciar um calendário de mês inteiro? Para ancorar, é mês tal, dia da semana tal, dia do mês tal. Hoje temos esses desafios e o senhor tem conquistado ao longo dos dias tais e tais conquistas. Então a gente vai associando a orientação no tempo e no espaço também para o que as suas conquistas. E também identificar, claro que isso é muito melhor avaliado pela fonoaudióloga, mas quando a gente tenta algum rastreio de um comando verbal e ele não entende, lembrar que ele pode ter um quadro de afasia de compreensão. Ele tem dificuldade de entender os meus comandos. E daí a fonoaudióloga vai avaliar e daí discutimos com a fono qual é a melhor maneira do gatilho de falar com esse paciente. É dar gatilhos de começar, vamos, e dar um gatilho, ou de demonstração, ou aliar gatilhos de comando verbal simplificado com demonstrações. Por isso o trabalho em equipe. Ao entender os domínios de atuação e as estratégias de intervenção, a gente transpõe também para nós. E eu posso ter uma afasia de compreensão como uma afasia de expressão, em que o paciente entende tudo, mas não consegue se expressar. E daí também estar atento qual a melhor maneira de que ele relacione-se. Ou com, quando ele vocaliza, que, te, ou com alguma vocalização. E ajudá-lo também em alguma evocação. E pedir essa pista para o fono. Qual a melhor maneira de usar um gatilho quando ele tem de falar que ele quer o copo? Eu dou o começo da palavra e falo para ele, có, agora vamos lá, có, vamos lá. E vejo junto com a atividade para fazer alguma coisa em que ele nomeie o que ele está falando e que ele expresse o que ele está falando. E até porque eu posso ter a coisa ainda mais apimentada. Ele pode ter uma afasia mista, tanto de compreender como de falar. E daí eu tenho que usar as alças de comunicação demonstrativas, olhar para como o paciente se relaciona com a gente, com o não verbal, para que possamos acolhê-lo e dar a melhor desafio para ele, para que ele entenda o que estamos propondo, participe do que estamos propondo e que ele sinta-se acolhido na maneira de comunicar-se. Assim como ele pode ter uma outra dificuldade cognitiva que não tem nada a ver com o comando do movimento, tem a ver com o planejamento do movimento. É aquele paciente em que, por exemplo, a gente pede para rolar, ele dobra e estica a perna e não vira. É aquele paciente que está sentado e que a gente fala, vamos ficar em pé? Ele mexe o tronco, mas não fica em pé. Ele tem dificuldades nas etapas do planejamento motor, porque todos os nossos movimentos sequenciados passam por etapas de movimentos sequenciados. E as etapas de movimentos sequenciados são as nossas praxias, são os nossos modelos de sequência do movimento. E às vezes ele não executa e entender que o problema daí é ajudá-lo na sequência.
Quando ele tem a dificuldade da sequência, ele pode ter um quadro de apraxia. E daí ajudá-lo. Vamos lá? Dobre a perna direita, dobre a perna esquerda, vire-se para o lado direito, tire as pernas para fora da cama e agora sente-se. Vamos ficar em pé? Desloque o corpo para frente, sinta peso nos pés e levante o corpo. Nós damos para ele as etapas do movimento, deixando que ele execute da melhor maneira e galgue o seu melhor desempenho. Por isso que entender cada debilidade abre a janela de como fazer da melhor maneira. E entendendo que ainda ele pode ter uma dificuldade de comunicação, que é a disartria, e que não tem a ver com uma parte cognitiva. É aquele paciente que tenta falar e vai falar assim, por exemplo, estou com fome, ele vai falar, eu estou com fome. Ele tem uma dificuldade de comando dos órgãos fonoarticulatórios. E daí tem um quadro de disartria. E daí também perguntar para a fono, calma, quando ele estiver tentando falar, deixamos falas mais complexas, palavras mais sucintas, para ele poder organizar melhor esse movimento e interagir conosco melhor. Então, vejam como as disfunções cognitivas abrem, portanto, uma possibilidade de identificar problemas, lidar com o paciente da melhor maneira e acessá-lo para que ele integre a sua melhor resposta. Ok? Muito bom. Então, com tudo isso, portanto, o que nós fazemos com esses elementos é compor o melhor diagnóstico para entender o que ele tem de problema, o que ele tem de expressão e dar para ele um caminho de solução. E, por outro lado, obviamente, como nós estávamos falando, quando a gente avalia toda a parte neurológica que está dentro do retângulo vermelho, avaliamos a parte sensorial, avaliamos a parte perceptual, da programação, do comando motor. Ok, avaliamos. Mas quando a gente chega lá no hospital, pegamos o plantão e vamos rastrear como é que ele está da parte hemodinâmica, da parte metabólica, da parte ventilatória, como é que ele está em repouso. Porque qualquer exercício que proporemos é um comportamento motor que exploraremos e que adicionará sobre uma linha de homeostase uma demanda adicional. Então, ou seja, quando a gente avalia o quadro neurológico, é entender o que vai bem e o desafio. Mas para propor a magnitude da intervenção, eu tenho que entender como ele está em repouso, como nós bem o sabemos. Porque cada intervenção exigirá o ajuste da frequência cardíaca, vasoconstrição, vasodilatação, frequência respiratória, demanda neurometabólica. Então, por isso que nós vamos explorando esses movimentos de acordo com que ele está em repouso. E durante a exploração, sempre registrar como é que ele estava antes de eu começar, se é seguro fazer, como é que ele se comporta durante a minha execução e como ele fica em final. Porque daí eu tenho a magnitude do exercício que eu alcancei, tanto do ponto de vista da adaptação motora, cardiorrespiratória e de demanda neural. E isso é fenomenal, não é? Muito bom. Posto isso, como nós estávamos falando, seria é, completamente insano que pensássemos em avaliar a parte motora sem conjugar, portanto, todo o cuidado da parte cardiorrespiratória, já que uma é suporte da outra em todo momento, como nós bem o sabemos. Então, como nós bem lembramos, todo esse aparato, né, ali da condição ventilatória, do drive, da condição da troca gasosa pulmonar, da condição hemodinâmica, que leva ao ambiente celular o suprimento sanguíneo com a troca gasosa, com o nível adequado dos metabólitos. Então, por isso que nós vamos temperando tudo isso, para exigir para essa demanda neurobiológica com um coração e um pulmão também bem gerenciado, para que a gente faça isso de modo seguro, não é? Porque, claro, também diante de lesões neurológicas, não podemos esquecer que esse desempenho ventilatório do sistema respiratório, ele também é de um comando neural, né?
Ou seja, para essa musculatura inspiratória estar devidamente ativa e eficaz, depende de um acionamento, de um padrão neural. Para que ele proteja a via aérea, ele depende daquele par craniano que a gente avaliou, que garante a eficácia da musculatura bulbar. E quando tem a necessidade da remoção da secreção, que eu possa garantir se ele tem reflexo e tosse efetiva pela musculatura expiratória. Então, toda essa bomba, essa bomba, né, ventilatória que garante a eficácia do sistema respiratório também é avaliada por essa condição neurológica. Até porque, para os pacientes vulneráveis que têm qualquer condição limítrofe de desempenho, de capacidade pulmonar, de forças respiratórias, vem a nossa contribuição de avaliar a capacidade vital, a pressão inspiratória máxima, se possível e não contraindicado, a pressão expiratória máxima, o pico de fluxo de tosse, que avaliará o quanto ele tem de eficácia da tosse, e isso principalmente útil quando eu tenho um paciente neuromuscular agudo que pode francamente deteriorar isso. E que ao monitorar, eu entenderei a vulnerabilidade ventilatória que vai propor qual estratégia ventilatória é segura para garantir aquela assistência ventilatória junto com a condição neurológica. Assim como se eu tiver um neurológico crônico, como uma esclerose lateral amiotrófica, qual era a debilidade pregressa dele? Qual que era o suporte da assistência ventilatória antes de sua internação? Para eu entender a particularidade de cada cliente, de cada condição neurológica. Até porque realizar, como estamos vendo, a parte da assistência motora requererá entender e garantir a avaliação respiratória, entender se ele precisou de entrar num suporte respiratório, já que a assistência ventilatória também é neuroprotetora, que garante a estabilidade do tratamento, que também essa assistência ventilatória, do mesmo jeito que tem indicação de entrar, eu preciso identificar a sua atuação segura do momento do desmame, aliado a essa condição neurológica. E se esse desmame vai ser total, ou um desmame parcial. E, além de que eu tenha tudo isso muito bem traçado, eu estou com um olho no peixe, um olho no gatinho e um olho no teto. Isso é o que provavelmente aconteça. Por isso que ele está no ambiente hospitalar, numa UTI, porque ele pode precipitar uma vulnerabilidade de desempenho neural ventilatório, de desempenho de um drive neural, de uma eficácia ventilatória, e por isso sempre, à medida que eu avalio e entro com esse suporte e penso no planejamento do desmame desse paciente, é considerar que a demanda neurológica precisa do aparato cardiorrespiratório muito bem aliado ao fator seguro do manejo. E principalmente, como estávamos falando, nas doenças neuromusculares de evolução rápida, que eu tenho que monitorar se ele está deteriorando ou se está respondendo ao tratamento e parou de piorar, e assim como as neuromusculares de evolução lenta, como ele era. De repente, ele interna uma esclerose lateral amiotrófica por uma infecção urinária, por uma pneumonia. E o nosso dever é entender como era a assistência ventilatória em casa, como aquelas medidas que ele tinha pregressa, para querer dele o que ele é e como ele já tinha a sua condição de base pregressa, não é? Muito bom. Então, esses cuidados de avaliar esses pilares são tão importantes, né? Para ter a particularidade dessa avaliação, porque qualquer exercício que requereremos desse paciente, como nós bem o sabemos, requererá que esse pilar esteja eficazmente funcionando, ou se há uma debilidade, a minha intervenção e a minha atenção se há alguma vulnerabilidade. Por sua vez, posto todo o plano de cuidados da parte cardiorrespiratória, a avaliação da parte motora, para que eu possa propor o tratamento, passará por cuidados cruciais,
que são, ora, quando eu começo, se tem contraindicações absolutas, isso já está muito bem claro na literatura desde 2005, na primeira publicação do John Hopkins. E como nós sabemos, para quem trabalha em ambiente de paciente neurocrítico, se ele entrou numa vigilância neurocrítica, a prioridade é a estabilidade neurológica e a sobrevida do cliente. Assim que isso é equacionado, e que também, por outro lado, como era por muitas vezes é um mito, se a gente esperar que ele fique estável de tudo isso, da parte hemodinâmica, estável total, ele já não está mais na UTI, perdemos o tempo. E daí o que nós requeremos, como os artigos vêm nos apontando, estabilidades mínimas seguras, hemodinâmicas e neurológicas e respiratórias, para que eu possa pensar no manejo seguro em que ele aproveite a minha intervenção. Então, o que temos são, como muito bem publicado nesse artigo de 2014, daqueles exercícios que são as condições respiratórias, hemodinâmicas e neurológicas que devem ser feitas no leito ou fora do leito, com segurança ou com alerta, ou não devem ser feitas, e que são e que estão inclusas ali no artigo da AMIB, da mobilização precoce, na Revista de Brasileira de Terapia Intensiva, que quando há qualquer presença de qualquer fator crítico, eu resolvo o fator crítico. Assim que o fator crítico está equacionado e começa a mínima estabilidade, é gerenciá-lo e começar a mobilização do paciente. E, em particular, por exemplo, o paciente neurocrítico, se é uma lesão do sistema nervoso central, que eu posso ter uma vulnerabilidade de sangramento, edema, é garantir que tenha pressão de perfusão cerebral. Então, se é um paciente com um risco de aumento de inchaço cerebral, aumento da pressão intracraniana, o que nós temos que ter ali monitorizado é a garantia da pressão da perfusão cerebral, a PPC, já que a PPC é a resultante da pressão arterial média menos a pressão intracraniana. E por isso que a pressão intracraniana tem que cursar em níveis baixos, estáveis, porque garantirá níveis adequados da pressão de perfusão cerebral. Tal qual, para esses pacientes, como vimos, condições de ventilação e oxigenação adequadas para cada caso clínico, padrão respiratório bem identificado, o posicionamento no leito adequado e entender se o paciente apresenta algum quadro de delírio, de confusão aguda, que pode ser uma confusão aguda tanto hiper ou hipoativa, como ele está se comportando e como lidaremos para ajudar a equacionar junto com a equipe médica, tirando esse paciente do delírio. Muito bom, já que a monitorização da pressão intracraniana revelam ali os valores, e junto com a derivação ventricular externa, eu posso ter ali o acesso do monitor da- dessa monitorização da pressão intracraniana e entendendo como ele se comporta. Por isso que é tão importante entender como ele está em repouso, também esses valores para entender se estão em níveis seguros para eu começar a manipulá-lo. Porque se eu chego para atender, já está em nível elevado, em padrão sustentado, ele não está com a pressão intracraniana controlada. E daí é um risco mobilizá-lo, né? Muito bom. E por isso que talvez se a gente pudesse tornar de um modo simplificado o nosso padrão de coleta de dados que nós temos a Liberaleito junto com a equipe, os itens da ronda neurológica seriam e sempre identificar o nível, o motivo da sedação, por que que está naquele nível, se retirou, como ele acordou, o nível e conteúdo de consciência, o diâmetro e fotorreação pupilar, não é? Por conta do óculo motor, o padrão e o ritmo respiratório, principalmente em lesões neuromusculares, em lesão medular alta, que ele pode ter uma injúria do comando do diafragma, do comando dos intercostais, do comando da estabilidade da musculatura ventilatória, e ainda, como vimos na outra aula, se ele tem algum padrão patológico, como o da decorticação e da descerebração. Então, esses são os itens de vigilância. Se eles presentes, por que que eles estão presentes e o que que eles me chamam a atenção, se estão em fase de melhora ou piora.
Outras coisas importantes. É um paciente que veio do centro cirúrgico, nessas primeiras 24 horas, que sempre a cada 2 horas alguém o avalie, para entender se ele está melhorando ou tem algum sinal de deterioração. Nas primeiras horas do AVC, preferencialmente, por mais que ele não tenha tido um AVC isquêmico e fez a desobstrução do AVC isquêmico, nas primeiras 24 horas manter exercícios no leito e só depois das 24 horas, se o nível neurológico está estável, é tirá-lo do leito, como diz o brilhante trabalho da Julie Benhart, publicado no estudo AVERT. E se o indivíduo, ou se o paciente passou por uma arteriografia, ou para exame investigatório cerebrovascular, ou fez a intervenção com a trombectomia, o membro que ele realizou a arteriografia ou trombectomia, que pode ser o membro superior e inferior, não mobilizar por 6 horas. E ainda que haja liberação do médico depois das 6 horas, sempre atenção se não há uma trombose ou se não há algum sinal de sangramento. Se há um traumatismo raquimedular, se já fez a cirurgia ou não, se aquela coluna está estável, se além da cirurgia necessitará de algum colete, algum colar para garantir aquela estabilidade. E lembrando que nas lesões altas, como vimos também na outra aula, eu posso ter uma desconexão do sistema parasimpático e consimpático, e eu posso ter o quadro de desautonomia e tomar muito cuidado na elevação da cabeceira ou sentar ou beira-leito, que ele pode ter a prevalência do parasimpático sobre o simpático e ter a diminuição súbita da pressão arterial ou da frequência cardíaca, principalmente lesões acima de T6. Se eu tenho um traumatismo crânioencefálico grave, entender quão grave ele está, se tem áreas de hematoma, desculpa, se quão grave ele está, se ele está em franco situação de gravidade ou de melhoria, e ir acompanhando a condição exploratória, e se junto com a parte sensorial e motora, se tem algum comprometimento cognitivo, de agitação, de linguagem, então alinhando ali aquelas coisas, os itens que vimos da parte cognitiva. Então, todo esse repertório de cuidados é para que possamos identificar se o paciente está estável, o quanto ele está estável, para garantir que na hora do meu manejo eu não vá expor ao paciente algum manejo que poderia incorrer numa área de piora de lesão neurológica, tanto no fenômeno intracraniano, com sangramento, com má perfusão cerebral, ou ainda causas sistêmicas. Eu não avaliei como estão os eletrólitos, não avaliei como está a glicemia, não avaliei como está a condição ventilatória, se a troca gasosa está adequada. Como é que eu vou querer demanda se a condição sistêmica que vai prover ao metabolismo não está adequado e o meu manejo pode aumentar a área da lesão? Então, isso é muito importante para o paciente neurológico, ainda mais no momento crítico. Por outro lado, então, atenção às condições de delírio, já que os fenômenos hiperativos, a gente trata os fenômenos hiperativos, não é trata o delírio, trata o sintoma, mas lembrando que a mobilização precoce ajuda a sanar o problema do delírio em muitas das vezes, entender se o paciente tem dor, já que a dor pode ser uma barreira, entender se tem alguma vulnerabilidade respiratória ou ventilatória e saná-la para adequar aquela demanda, estabilidade hemodinâmica, principalmente nas trocas e mudanças posturais, e sempre ficar atento à verificação da pressão arterial média e se tem a monitorização da pressão da PIC, se há um aumento indevido durante o meu manejo, que incorreria ao injúria da baixa pressão de perfusão cerebral. Outra vigilância constante, o paciente pode ter crise convulsiva, tanto as tônico-clônicas como as não tônico-clônicas, que ele pode ter uma crise de ausência. Então, se durante o teu manejo você suspeitou, ele tem a crise, chamar imediatamente o médico para identificar se é realmente uma crise convulsiva, que ele fará o exame do eletroencefalograma.
Ou ainda, se tem aumento de temperatura, é por conta de alguma injúria infecciosa, entender o que está sendo feito, já que as injúrias pioram a condição naquele momento e precisam ser rapidamente tratadas do desfecho neurológico. Se o paciente está em jejum, como que está a condição de glicemia, se é o momento adequado de fazer o exercício, se está numa hiperglicemia, se foi corrigida. Se é um paciente, por exemplo, que fez o AVC isquêmico, que está com heparina para manter-se anticoagulado, ele vai colher diariamente o TTPA, que é para identificar se está nos níveis de anticoagulação adequada, já que ele nem pode estar muito anticoagulado, senão ele tem risco de sangrar, e nem pouco anticoagulado, que tem risco de fazer um novo trombo. E quando ele transita da heparina em bomba para um anticoagulante oral, o RNI. Então, identificar se os fatores de anticoagulação, quando coletados, se estão nos níveis adequados e seguros para o nosso manejo. E sempre pensar que esse paciente imóvel no leito pode e deve ter as medidas de profilaxia para evitar a trombose venosa profunda, mas pode incorrer com uma trombose venosa profunda. Então, encontramos um edema com características de probabilidade de trombose venosa profunda, pedir a avaliação do Doppler, até para entender qual é a injúria que tem ali em nível vascular, né? E também entender como está o suporte nutricional daquele paciente, principalmente aqueles que estão com suporte por sonda nasointeral, pela gastrojejuno, se a oferta da velocidade está adequada, até porque o nosso manejo é aumento do metabolismo, e quanto melhor ele tiver no alvo de oferta, daquele complemento da nutrição dele e junto com o adequado proteico calórico sem que haja desarranjo gastrointestinal. Porque ele pode estar com o alvo, mas está totalmente desarranjado, né? E até porque nós estamos querendo exercício e entender se ele tem o suporte adequado para aquela demanda, não é? Muito bom. Então, diante de tudo isso, conto com vocês com mais uns 10 minutinhos aí para a gente encerrar o raciocínio. É aquilo que falamos no começo. Avaliamos tudo isso, vigilância em todos os pontos, para temperar o que vai bem e o que vai mal do paciente. E lembrando, isso é um status dinâmico. Eu tenho aquele momento. Eu tenho as estimativas do que eu tenho naquele momento, aliado ao que era pregresso. Mas sempre lembrar que quando eu proponho um tratamento, é a prática baseada em evidência. Não é só o que eu quero propor, é o que eu quero propor que atende à demanda do paciente e da família. E por isso tão importante que esse programa seja construído de um modo sempre interrelacionado com aquilo que é importante para o paciente, a família e para o time que assiste o paciente. E por isso que ao iniciar a fisioterapia motora, aguardamos a estabilidade clínica. Não tem, ajudamos o posicionamento adequado, comunicamos à equipe. Ah, ele está estável, vou avaliar. Não tem nenhuma incapacidade, orientamos exercícios de retorno venoso e cuidado ao sair do leito, para não ter uma condição de hipotensão e não ficar inativo no leito. Ah, ele tem incapacidade. Como é que eu avaliei? Como é que eu compus a métrica do que eu avaliei? E como é que eu comuniquei à família qual é o problema? E como é que eu vou transitando as possibilidades de melhoria? Para entender que quando ele sai de uma UTI, vai para uma semi-intensiva e para uma enfermaria, se a família também está entendendo que ele está estável, em processo de melhoria, está estável diante da sua lesão. E se a família começa a estar preparada para a deshospitalização, para a condição de alta. Porque se ele não está preparado, como é que a família entende que ele pode estar melhorando se a nossa comunicação não foi efetiva? Então, aqui nesse quesito, a avaliação é tão importante, mas a comunicação é colossalmente importante para revelar o que identificamos, o que pretendemos galgar, o que esperamos conquistar e quais desafios que teremos, para envolver a família nesse desafio. Mas, acima de tudo, que esse desafio também seja em cada plantão.
Porque às vezes na nossa comunicação de 10 pacientes, a gente fala, paciente de ventilação mecânica, é dependente de tal droga, assim, assim, assim. Aí a parte da físio, ah, faz uma explicação tão pequenininha, ou uma descrição tão sucintazinha. Por que também não colocar a descrição do que nós estamos identificando ali? Olha, hoje eu consegui rolar, hoje ele já ficou melhor sentado, hoje ele já ficou melhor em demanda, com menor demanda do suporte ventilatório. As próximas metas do plantão são essas. E isso aquece o plantão. Isso dá um up na equipe, né? Porque daí todo mundo vai ficando engajado, vai ficando envolvido. E aí isso dá né, essa vontade, essas metas execuíveis, e dá o plantão robusto, e dá essa responsabilidade conjugada do que todos temos. Então, os desafios da reabilitação não é só olharmos para os problemas ou incapacidade, mas olhamos o que o paciente tem e o que ele pode desempenhar nesse momento hospitalizado. E por isso que o modelo biopsicossocial é tão saudável, porque ele vai além do CID, que é o compromisso do médico de dar o melhor diagnóstico. E o nosso compromisso enquanto time de reabilitação é olhar quais são os problemas que ele tem, mas quais são os fatores potenciais que ele apresenta e quais são as barreiras que eu vou enfrentando desde ali do momento da hospitalização. Porque o médico vai olhar para esse ponto, a doença e a incapacidade, nós também vamos olhar. Mas nosso compromisso é olhar que exercício que eu vou propor, que é pertinente, clinicamente seguro e que seja relevante para o contexto pessoal daquele paciente e do cuidado daquele paciente e no ambiente que ele está, que é cama ou saída da cama para ir para a poltrona. E quanto melhor ele puder mobilizar-se, melhor ele participa. E quanto melhor ele participa, melhor ele recupera. E por isso que, com base no modelo biopsicossocial, eu compus essa equação tão singela, mas que nos fomenta esse olhar. A condição do paciente é um desafio. O nosso papel de luta diária, de dar uau, poxa, que atividade que eu vou propor que é segura para melhorar o desempenho e melhorar a participação? Quer seja no rolar, quer seja no sentar, ou adaptar uma função, naquele ambiente dentro do hospital. E envolver a família e o time que cuida, que são os outros fatores. E isso motiva a equipe, isso motiva todo mundo. E por isso que sempre pensar que além da nossa avaliação é pensar, eu avalio tudo do paciente, avalio o exercício que eu vou fazer, a complexidade do exercício, mas eu tenho que avaliar como ele fica acomodado. Se ele estiver mal acomodado no leito, é quando uma figura fala mais do que 1.000 palavras. Eu tenho o mesmo contexto da injúria. E vejam, quando o paciente está mal acomodado, a má acomodação, ela por si só é muito mais incapacitante do que a incapacidade. Ao fato de que, quando eu entendo as suas dificuldades, mas entendo as suas potencialidades e eu adequo o bom posicionamento, eu favoreço que condições de posicionamento e respostas motoras se expressem, e daí eu tenho um tão bom resultado. Então, o nosso delineamento terapêutico passará por três alvos: a vigilância do quadro neurológico, o posicionamento adequado e uma abordagem individualizada. E a vigilância chegamos para atender. Ele está cheio de acessos, drenos, catéteres, cânula, traqueostomia, a ventilação mecânica, derivação ventricular. Primeira coisa, que isso não nos detenha. Basta que nos certifiquemos que eles estão bem posicionados e o quão estável está o paciente. Porque o mundo real é este. É o paciente com uma injúria neurológica e está lá com é, uma vulnerabilidade neurológica, com risco de ter aumento da pressão intracraniana e por isso monitorado, e por sua vez com um monte de repertório de medicação para entender qual a necessidade desse suporte medicamentoso para esse paciente, com o suporte da ventilação mecânica, se é a melhor modalidade para ele, como ele está.
E a partir do momento que ele está no seu despertar, se vamos ajustando e vamos explorando esse movimento junto com o adequado ajuste dessa ventilação mecânica, e por sua vez, ele pode ter uma injúria renal, e se está lá na prisma, numa diálise contínua, entender como que estão ali os eletrólitos, se aquele manejo naquele momento eu não poderia discutir com a equipe da possibilidade de desligar a prisma, fazer a lavagem ali do circuito, mobilizar e depois voltar a essa condição do acionamento da prisma. Então, que nada seja obstáculo, mas que todas essas condições muito bem avaliadas possam ser identificadas e, junto em equipe, possamos propor estratégias de manejo com esse paciente. Tal qual se ele está lá na derivação ventricular externa e precisa manter, está lá com o dreno, precisa manter a cabeceira, mas está estável a pressão intracraniana, posso abaixar a cabeceira? Posso mobilizá-lo? Pode. Mas estou tranquilo? Não. Ele está monitorizado. Você está lá todo o tempo atento. Abaixou a pressão intracraniana, pode subir. Aí você cessa. Abaixou, mobilizou, não subiu, sucesso. Terminou a mobilização, aí você chama o time da enfermagem para colocar o nivelamento desta altura que tem que ficar junto com a régua desse ajuste da derivação ventricular externa. Então, nada é obstáculo, não é? Tudo é identificável. Assim como o posicionamento, que ele pode estar em decúbito dorsal, em decúbito lateral, em sentado, quando ele estiver sentado, se não houver contraindicação, com os pés apoiados e para baixo, para sentir os dois pés e para incrementar a estabilidade das pernas, do quadril e do tronco e elevar os membros inferiores só se necessário para evitar edemas. Que a hora que você eleva, você instabiliza o paciente. E por sua vez, se há uma limitação motora, o posicionamento adequado, evitando que o mau posicionamento levaria a um posicionamento inadequado, com limitações articulares, com limitações ligamentares, com limitações e que eu poderia sanar com um posicionamento adequado que perdure. Ou se eu entendo que há uma limitação, por que não propor precocemente uma órtese? Para ela ser, de uma forma incrementada, utilizada no momento hospitalar de modo seguro, para saber se ela está boa, está bem ajustada para aquele paciente. E ainda, por que não dar a melhor interação com o ambiente, com esse paciente? A interação com o calendário de mês inteiro, com o relógio analógico, com a exposição da luz do dia, de quando é dia, de quando é noite, e dar a melhor localização, tempo e espaço. E assim, os nossos alvos de mobilização, como estamos falando, são os que identificamos. Se o desafio ou o potencial é sensório perceptivo, damos o estímulo para o paciente melhor perceber. Se queremos explorar um potencial motor, vemos qual o problema. Ou o potencial, se queremos força, resistência, coordenação, equilíbrio ou planejamento do movimento. Ou ainda, darmos um movimento que tenha sentido de importância para o paciente. E não só um dobra e estica, e não só um abre e fecha, porque isso pode não estar relacionado com uma preocupação do paciente. E muito mais do que isso, não ter um retrato de acionamento motor. E, por sua vez, dando um movimento que tem um significado sensório, perceptivo e motivacional, o paciente vai entendendo como lidar com seus desafios. E, por outro lado, para todo e qualquer manejo, como estamos falando, sempre estar atento às condições cardiorrespiratórias. E por que não contar com os recursos facilitadores, incrementando ou com a nossa mão a carga, com uma caneleira, com um halter e até com a eletroestimulação, desde que a eletroestimulação faça sentido. Não apenas pensando em músculo, mas pensando em músculo, função e ganhos posteriores. Que dirá se eu puder aliar a eletroestimulação a um movimento funcional e vendo o quanto ele ganha e contar com a participação do seu comando do movimento. E para isso, todos esses dados
clínicos vão nos ajudando a pensar. Eu tenho um dado clínico? Sim, mas o que eu tenho de potencial e desafio funcional? E é esse o meu planejamento fisioterapêutico. E por isso que nossos objetivos iniciais da avaliação é entender. Cheguei beira-leito. O paciente se sente, ele se percebe o lado direito e esquerdo e alinhado no leito. Porque quanto melhor alinhado e melhor perceber seu corpo, melhor a chance dele integrar e expressar algum movimento de membros para rolar. E quanto melhor ele rolar, ele senta. E quanto ele senta, ele estabiliza a postura. E os objetivos passam a ser simples, que quanto melhor a mobilidade, melhor a transição para a postura. Para uma postura mais baixa, do sentado para em pé, se possível, e do em pé para a locomoção. Então, os objetivos iniciais da nossa avaliação devem ser: que independência que eu estou conseguindo no leito, nas transferências, e com esses movimentos relevantes que deem para ele o repertório de tornar o movimento útil para ele, para um toalete, o asseio pessoal, para alimentar-se, para vestir e despir-se, limpar-se e locomover-se. E por isso que também pensar na deambulação, que é um movimento tão elaborado, numa postura mais alta, eu tenho que ter avaliado em melhor condições de estabilidade ou de ajuda ou de aditamentos, como uma bengala e um andador, qual é a melhor condição dele fazer isso? Ou quanto será extrapolável quando ele for para casa? Ou qual é a condição de queda que ele pode ter comigo ou com qualquer pessoa que o tire do leito? Já que queda é um do maior temor dentro do hospital e a sexta meta internacional que devemos evitar dentro do hospital, causa de tantos eventos adversos catastróficos. E por isso que essa orquestra que compomos deve ser o nosso planejamento terapêutico. Dele temos o objetivo de curto prazo, o que queremos em pelo menos uma semana, os objetivos em longo prazo, o que queremos em pelo menos 15 dias, e dessa macroanálise, é termos a análise do que queremos cada dia, a conquista de cada dia, os ganhos do cada dia, compartilhar com a equipe, com o paciente e com a família. E isso ajudará no planejamento e na alta hospitalar. E é isso, na verdade, e é esta beleza que fomenta as fases da mobilização. As fases da mobilização têm por detrás um fundamento belíssimo, que são as fases do controle motor. O exercício, começar o exercício no leito, em posturas mais baixas, de estabilidade, posturas mais altas, e de acordo com o arcabouço clínico seguro, nada mais é do que mobilidade ou rolar. Estabilidade em posturas mais baixas, estabilidade. A mobilidade sobre uma postura e o arrojar dos movimentos. Isso é o que embeleza as fases da mobilização, e não apenas como uma regra engessada, mas como uma ciência da progressão das atividades. E por isso que o nosso dever é olhar para o que movimento estamos propondo e explorando, que seja relevante para o quê, que seja útil para o quê, que seja útil do que importa para o paciente. E por isso que o futuro da ciência da reabilitação é esse, em que cada atividade seja contextualizado no indivíduo, na condição que ele apresenta, na atividade que é relevante para ele, no ambiente que ele está, e principalmente no ambiente hospitalar. E por isso que pensar nessas fases da reabilitação pode ser um bom termômetro. Quando a gente pensa assim, poxa, se eu saio de movimentos mais simples, mas mais elaborados, vamos segui-los. Vamos segui-los e vamos incrementá-los. Vamos explorá-los. Vamos vendo como ele galga. E vamos ver que independência das atividades básicas de vida diária que ele apresenta. E essa é a beleza do que nós podemos fazer. E por isso, talvez seja simples montar um roteiro, que é que atividades que eu tenho de membros superiores e inferiores, se ele rola ou não rola, faz a ponte, se ele senta, como ele fica em pé com quanto de ajuda, se ele fica em pé, se ele se locomove com quanto de ajuda.
E, por sua vez, além das fases da mobilização para os seus níveis de demanda do controle motor, esse escalonamento que a gente vai propondo vão dando-nos também um termômetro incremental dos exercícios, quanto dos exercícios que eu posso e vou explorar da melhor maneira no leito, para o quê? Assim que ele puder, vou progredir os exercícios, vou para alvos posturais, que ele puder, que ele puder manter, até porque isso significa ir para uma poltrona e para a cadeira higiênica, tomar um banho, e assim que ele puder apresentar sinais de melhora de estabilidade, o quanto que ele ganha o deslocamento em cima de posturas, para ir incrementando exercícios em condições mais elaboradas. E, por sua vez, ir incrementando exercícios que vão trazendo à tona o que ele vai usar no futuro, ou como ele vai se adaptar para usar no futuro, ou ainda olhar como ele era pregressamente. Porque, de repente, para aquele paciente, ele tinha limitações motoras e eu chegarei num nível ou noutro, está tudo bem. Ou tem uma doença degenerativa progressiva que ele vai ganhar e depois perderá. Mas que naquele momento que eu estou com ele, eu vou oferecer o melhor, porque quanto melhor ele puder, melhor ele vai ter para uma qualidade de vida, para sua independência e pelo que ele pode participar daquele movimento. E isso significa que o exercício está trazendo para ele não só um benefício de romper a inatividade, mas que o exercício está dando para ele uma funcionalidade, uma dignidade de expressar o que ele pode e do que ele deseja. E por isso que ao chegar beira-leito e compor com todo o carinho do mundo o que eu vou fazer para aquele paciente em questão é o nosso compromisso, é o nosso melhor patrimônio, é a nossa melhor entrega técnico-científica. Ou seja, por que eu estou pondo o paciente naquela posição, daquele jeito, e estou propondo aquele exercício? E o que eu espero de função? Terminei de fazer o movimento. Mas aconteceu como eu queria? Pode não ter acontecido. E está tudo bem. E daí refazer a minha proposta. Redirecionar o desafio do meu próximo plantão. Deu certo. E aí eu compor o próximo desafio do meu plantão. E essa é a beleza do plantão da fisioterapia. Em que daí, talvez, o que nos deva incomodar profundamente sejam perguntas ligadas à função. Ou seja, será que realmente eu estou refletindo profundamente quais que são os alvos essenciais básicos do membro inferior e o que eu vou conseguir com este paciente? E eu estou seguindo o caminho para conseguir isso? E para o membro superior, o que eu sei que eu espero para alcançar? O que um membro superior deve fazer desde que a gente está na barriga da mamãe? Será que eu vou conseguir alcançar o que com esse paciente? Mas eu estou seguindo o melhor? E, por exemplo, e para cabeça e tronco? Será que eu estou explorando o melhor que eu entenda da cabeça e do tronco, que é vencer a gravidade e dar estabilidade da postura? E para aquele paciente eu estou conduzindo isso? E, por sua vez, talvez pensar nas perguntas. Quando eu estou mobilizando em cadeia cinética aberta, pensando em força, para que eu quero esse movimento? Aonde está minha mão? Para devolver a perna para cima da cama ou para tirar a perna da cama? Aonde está minha mão? Aonde está meu estímulo? Aonde está o meu comando verbal para o paciente participar do entendimento do movimento que ele deseja? Até porque fica muito mais fácil para ele. Tire a perna para fora da cama. Apoie o pé na cama. Pise no colchão. Já estou encerrando, pessoal. Eu sei que eu já extrapolei demais o horário de vocês, desculpem. Mas senão, assim a gente não conclui o raciocínio. Tá Então, bom. com base no apoio, o rolar, e aí, com base no rolar, o quanto ele se senta, quanto ele precisou de ajuda, e quanto ele precisa do sentado para em pé, e o quanto ele consegue do em pé da marcha estacionária. E se eu tenho isso dos membros inferiores, que eu saio da cadeia cinética aberta para a cadeia cinética fechada, em posturas mais altas, em níveis de complexidade, é a mesma coisa para membro superior, em que eu vou atingindo os alvos do alcance, do tocar, do manipular,
o levar a mão em um próprio rosto, e o alvo funcional não só unimanual como bimanual, usar o membro para apoiar-se e sentar-se, assim como a posição de lado, usar o que ele tiver de repertório de apoio daquela mão, usar o gradil costal para mobilizar aquela expansão pulmonar, aquele ombro que tem uma limitação, ou aquele membro. E quando ele senta, se eu vejo que é uma injúria, da identificação do comando do movimento, dar um norte para aquele comando do movimento. E daí ele apresenta a melhor condição do sentir e comandar, ativa aquele membro superior, estende aquele tronco, ventila melhor e tudo melhora. E isso se dá também quando o paciente tem grave injúria de não conseguir manter a cabeça. Quando a gente eleva a cabeceira, desloca na tentativa de ele manter a cabeça contra a gravidade. Ou ainda como esse paciente em coma. Ele está em coma. Mas se eu não explorá-lo e não pô-lo sentado beira-leito, como que eu deixei de considerar que a resposta antigravitária da cabeça está no tronco encefálico e não depende do despertar? E até porque ele vencendo a gravidade, ele pode paulatinamente, ao vencer a gravidade, com estimulação diária, conseguir o despertar e, assim sendo, ir para uma poltrona e manter a cabeça. E ir para uma cadeira de rodas. E talvez esse seja o destino dele. E tá tudo bem. E o alvo da reabilitação foi conquistado. Então, por isso que todas essas metas, ao serem exploradas e progredidas com todo o nosso cuidado da posição da mão, do manejo, vai nos dando alvos. Consegui sentar, vou para o próximo alvo, vou explorando, vou dando movimentos funcionais e explico para a família, o cuidador, a continuidade do cuidado. E até porque se eu tiver um paciente paraplégico, eu terei estratégias de adaptação como a tábua de transferência. E quando eu ganho cabeça, tronco e membro superior, ele pode não mover membro inferior, mas conseguir a transferência. E, por sua vez, pensar que para andar uma atividade tão elaborada, ter todo um cuidado de seguir essa meta, para seguir isso da melhor maneira que ele puder. Então, você avalia a condição cognitiva, a clínica, a estabilidade no plano sagital, no plano frontal, no plano transverso, com calçado adequado, sem risco de queda, o quanto ele eleva a perna, que dá o tamanho do passo, o quanto ele estabiliza a perna, se ele tem alguma reação associada que aumente risco de queda, para eu propor uma bengala, um andador ou algum cinto de segurança e gerenciando o ambiente para que ele não caia. E daí, dessa maneira, a gente vai progredindo as posturas com uma prancha ortostática, tirando, colocando outros aditamentos que vão colocando o paciente em posturas de modo assistido mais alto, com os ganhos que ele tem, e ao progredir em posturas mais altas, com aditamentos que fornecem a melhor condição de mobilidade e locomoção, ou ainda, se eu tiver a oportunidade de ter o treino de marcha suspensa, para ajudar na locomoção e sempre propor, quando for andar com esse paciente, sempre fazê-lo com um cinto de segurança para dar para ele essa mobilidade de modo mais seguro. Acredito que pensando dessa maneira e nos instigando a pensar, a estar incomodados de como fazer melhor, é o que nos trará o grande desafio, talvez o melhor desafio de todos, no meu entendimento, que é olhar para tudo isso e não parar. Olhar para tudo isso e pensar o que eu posso fazer de melhor. Olhar para tudo isso e organizar o meu plantão, organizar a minha logística, organizar tudo que eu posso fazer, olhar para tudo que a ciência recomenda, olhar para a qualidade de vida, para aquilo que importa para o paciente, entender se ele pode recuperar mais próximo do que ele poderia, ou se eu tenho que adaptar uma função, ele era destro e vai ficar plégico, que eu transfira aquela função, mas que eu explique para ele como ele vai usar aquele membro. Ou é um paciente
com doenças degenerativas que ofereça o melhor cuidado para ele. Ou um paciente numa vigência de terminalidade que seja um desfecho tranquilo e que ofereça melhor momento e sem catástrofe para essa família e para esse paciente. E aí, claro que para propor essa condição, opa, fugiu aqui de novo, é, é pensar que a gente não faz isso tudo sozinho. E que a gente fazendo isso em equipe, fazendo isso, disseminando esse fazer dessa estratégia, é que a gente vai sempre orquestrar essa condição com melhor êxito e divulgando o nosso fazer com essa excelência do cuidado. E divulgando a excelência do cuidado, aí sim nós estamos rumo ao futuro, que é oferecer os pilares de sustentação de excelência em saúde, em que em 2007 era o melhor resultado para o paciente, com melhores desfechos, com menor custo. Depois, o cuidar de quem cuida. E depois, em 2021, a equidade em saúde. Ainda mais com os programas de PROAD, com a disseminação, ou com esse cuidado que a Vanessa tem, e com esse carinho de divulgar nesse programa de educação continuada, em vocês que estão aqui persistentes em 2 horas me ouvindo, mas a gente pensando juntos, para levar uma gotinha desse incômodo do bem fazer. Mas, acima de tudo, nós que trabalhamos em hospital, em desafios, sabemos que isso não é fácil. E assim, tornar o nosso ambiente sempre feliz. E se há alguma dificuldade técnica, científica, que fazemos como a Vanessa faz, com tanta amorosidade, generosidade, fazer isso de uma maneira mais solidária e afetuosa. Porque o discurso da generosidade é bonito, mas a ação da generosidade e a empatia e transmitir o conhecimento é soberano. Então, por isso, e lembrando que tem aí a obra, caso vocês, como eu citei lá no na aula anterior. Caso vocês queiram, tem várias citações clínicas ali. O nosso muito obrigado por mais esse encontro, por essa oportunidade, o meu e-mail e o meu Instagram. Desculpem, eu sei que excedi danadamente aí o horário, mas só para ficar essa mensagem e fazer jus a essa oportunidade de vocês estarem comigo e da Vanessa desse convite.